fazer um complemento aí no Filosófico do Distrito 3, né? Tem alguns comentários que podem ser aí ou não contra mim, né? Não sei se houve alteração de conteúdo. A questão, o primeiro ponto sobre a questão da sabedoria, né? E eles dizem, não, porque a sabedoria para ganhar guerras e tal. Bom, primeira coisa, eu acho que isso é um pouco uma injustiça, porque assim, tem que se analisar que eventualmente sabedoria para ganhar guerras, mas às vezes o conflitante não tem capacidade para buscar determinados pontos de sabedoria. Então, quer dizer, você está se valendo no final de algo, de um instrumento, que eventualmente o seu adversário não tem como buscar as mesmas informações. Ou mesmo até o mesmo nível de informações que eventualmente, aqui a primeira pessoa no exemplo, o primeiro grupo no exemplo, estaria buscando. Então a pessoa A, eventualmente, ou pessoas A, conseguem buscar determinada informação que o grupo B ainda não consegue. Aí que tá. Seja por, vamos dizer, medo de que essas informações gerem um resultado danoso, seja porque são informações impressionantes ou porque geram responsabilidade. Quer dizer, fazer essa comparação em relação à sabedoria é uma questão um pouco injusta. No meu caso, apenas para dar um exemplo, só no tema de filhos espirituais. Primeiro, eu saio do Ministério e eles acusam, ali não faz sentido, porque se eu teria responsabilidade de filhos espirituais, eu nem sabia, porque para mim havia a possibilidade de que isso não fosse tido como algo que gerasse responsabilidade, ou seja, é uma questão nem dominável, ou seja, sabedoria, mas eu nem sei se a doutrina realmente faz sentido ou não. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, quando eventualmente eles atacam depois que teria que fazer pregação para as pessoas, eu aceitaria, antes de eles fazerem a acusação, eu aceitava que eventualmente a pesquisa sobre o tema teria que ser feita. Enfim, apenas para demonstrar alguns pontos em que cobra-se sabedoria e que outras pessoas teriam sabedoria, e usam essa sabedoria para cobrar as outras pessoas, mas a outra eventualmente já está num nível que de repente ela conseguiria, não saberia ainda, mas aceitaria que eventualmente a pesquisa seria feita, mas ainda é que está, ainda no estado de ignorância. Então, pessoas que eventualmente usam a sabedoria, mas estão cobrando das outras em estado de ignorância, ou em situação em que elas ainda não têm capacidade para assim o fazer, né? Outro tema é a questão da gratidão ali, porque houve uma personagem agradecendo a outra que duelou contra a outra, ou teve a oportunidade de duelar contra ela, e também teve a oportunidade de ver um duelo da pessoa contra a outra. No meu caso, não faz sentido. Eu não agradeço nenhum dos ataques que eu recebi. Não tem nada de gratidão em relação a isso. Se eventualmente houve alguma alteração de conteúdo no jogo sobre isso e contra a minha pessoa. Tenho gratidão. Por um argumento ou outro, talvez até, mas é parcial, né? Porque a intenção dos argumentos eram ruins, né? A intenção de lançar os argumentos eram ruins contra a minha pessoa, mas os argumentos de alguma forma acabaram sendo úteis. Apenas alguns poucos deles. Então, apenas uma gratidão parcial. E agora, o comentário depois segue. A personagem fala assim: não, mas se você é grato a mim por duelar comigo, não. Gratidão tem que ser mostrada com atos, tem que ser mostrada com atos. Então, você tem que também, como eu, se tornar o número um. Então, bom, eu não concordo. Eu não preciso ter uma posição de destaque para eventualmente agradecer. Se eventualmente alguém cobrar uma gratidão, uma pequena gratidão que eu teria por alguns poucos argumentos, não pelas intenções, mas por argumentos específicos, se alguém pedir isso para mim, eu não concordo. Não é o jeito que eu demonstraria a minha gratidão. Eu prefiro demonstrar a gratidão de uma outra maneira. Não de uma maneira que eu entenda errado, que eu entenda, no caso, soberba e tal. Eu prefiro mostrar a gratidão, não propositando, não prometendo, mas continuando a fazer o que eu estou fazendo. Mostrar a falsidade, as cagadas loucas desse pessoal que eventualmente me ataca. Inclusive pessoas que talvez estejam sendo representadas aí pela personagem da Aurélia Le Guin no Trails of Cold Steel 3 em havendo essa possível representação, essa possível representatividade. Por pessoas ou pessoa, vai saber. Então esse é um segundo ponto. Terceiro ponto, sobre a questão de tentar consertar a imagem. Uma outra personagem fala assim, não, porque essa uma personagem, eventualmente, sei lá, se deu mal, acabou sendo presa e tal, ali, porque estava tentando tomar o poder, depois, até eu achei meio injusta a prisão do sujeito, ele não conseguiu fazer uns gerenciamentos específicos, e daí os canhões que ele tinha comprado foram mal usados, e ele meio acabou se omitindo ali um pouco do cuidado, embora não acho que ele se omitiu, acabou acontecendo de que os canhões foram roubados, e daí os canhões foram usados, foram usados é complicado, os canhões foram usados, no caso, para atirar na própria cidade dele, né, na cidade que ele estava interinamente administrando.
E isso foi tido como responsabilidade dele. Eu achei que não, eu não vi motivo, não que eu achasse o sujeito uma pessoa confiável, mas eu não vi ele ter feito muita coisa errada, especificamente errada, né? É, com intenção e tudo. Ali houve talvez algum tipo de omissão, mas nada para prender a pessoa e tal. E daí diz que esse sujeito estava lá tentando consertar a própria imagem. Se eventualmente estava falando alguma coisa a meu respeito, é, no meu caso, olha, está dando tudo certo, porque eu venho, em relação às acusações que eu estou sofrendo, eu estou paulatinamente de novo, provando ponto a ponto que as pessoas estavam erradas em ah, ah, na- se não em todas, na grande maioria, assim, na grande maioria, mais de 95% das acusações contra mim eram erradas, né? E não só as acusações em si, que essas, inclusive com novas informações, foram provadas erradas, mas não, que além disso, há acusações que eles estão se pautando muito sobre aquilo que eu acreditei em 2022, porque mesmo que em situações que eu poderia estar certo, mas eu não acreditava que estava certo, ou não acreditava no sentido de probabilidade, né? Que provavelmente eu estaria errado, mesmo que talvez eu estivesse correto, né, nesse sentido, ah, por uma situação ou outra. E aí é nisso que eles estão se pautando em relação aos ataques deles. Né? E naquela época eu não tinha confirmado informações ainda. E aí eles falando nesse respeito, então a questão de tentar consertar a imagem, no meu caso, está dando certo. Eu tô justo, Paulo tinha me provando todos os pontos, coisas que eu não tinha perguntado antes, informações que eu não sabia antes, agora eventualmente eu sei de algumas dessas coisas, do que tinha faltado naquela época. Cara, e não tem eles dizendo assim, não, porque você foi não sei o quê, pedir orientação para no caso para outras entidades, alguma coisa, não. Isso aconteceu em um momento ou outro, em relação a perguntas específicas, que podem ter sido um erro ou não, mas não, em relação à questão das informações e das acusações que são feitas específicas contra a minha pessoa, eu vou nos pontos em que as pessoas estão me acusando. Nos pontos em que elas mesmas pensaram e também abriram e deram continuidade a determinados temas, e eu vou provando paulatinamente. E mostrando, não, isso que eu pensei na época, antes eu tinha pensado isso, antes eu causei essa relativização, antes eu causei esse condicionamento. E eu lembro das ideias. E aí que tá, a maior parte das ideias do que eles falam a nível de acusação, e aí que tá, os argumentos deles não são apenas um argumento que nós estamos, por exemplo, trabalhando agora, mas houve um momento ali que eu poderia achar que estava errado. Não, mas eles trouxeram vários temas antes. Um monte de. Eles reabriram o tema inteiro daquilo que eu tinha pensado em 2022. E sempre antes ali tinha um detalhezinho outro que eu colocava como condicionamento. E eles agora dizendo, não, mas você buscou um outro. Como é que é? Uma outra fundamentação, alguma coisa? Não, mas eram as ideias que eu tive lá. A única coisa que eu estou fazendo não é ideias novas e não estou inventando nada. O que eu estou pesquisando é, na verdade, para tentar lembrar as ideias que eu tive em 2022. E eu lembro o que eu pensei. A maior parte das ideias eu realmente lembro efetivamente que eu cheguei e pensei. E eles sempre trouxeram os termos. Eu sempre trazia um argumento aqui, eles não traziam um argumento final. Você podia dizer, não, mas eu estou falando sobre outra coisa. Não, não é. Eu trazia, ou eles traziam um tema específico, eu lembrava do detalhe, lembrava do condicionamento e lembrava por que eles estavam errados. Essa é a questão. Em tudo aquilo que eles estão, todos os pontos que eles estão reabrindo sobre o que aconteceu em 2022, todos os pontos que eles estão tentando retrabalhar, ou eu trouxe um argumento novo, ou eles reabriram, e quando vinham os detalhes, eles faziam uma acusação que estava errada em relação a ponto específico, eu provava que estava errado. Eles não usavam só argumento final, não. Não usavam só argumento final, não. Pelo contrário. Aliás, estão usando agora, talvez. Se é que é um argumento final, mas eles estão usando agora um argumento final. Antes não, estavam errados em tudo. Estavam errados em tudo. Ou praticamente tudo. Estavam errados na grande maioria. Eles não chegaram assim, mas teve essa situação. Que ainda está em debate. Não concluí se eu estava errado, mas só para deixar claro. Eles trabalharam vários temas até chegar no ponto final. Eles não só falaram no ponto final para tentar responder todos os outros pontos, de repente, que eu trazia. Que também não eram tantos assim, mas assim, dos pontos que de repente eu trazia, eles poderiam só usar o argumento final. Não é o caso. Em pontos que eu trazia, em pontos que eles trouxeram, eles sempre argumentaram falso testemunho contra mim. E daí eu sempre provando que eles estão errados. Sempre provando que eles estão errados. Então, em todos os pontos que eles levantaram. Até avançar um tema em alguns pontos finais. Mas até chegar no ponto final, eles lançaram um monte de falso testemunho antes. Isso que eu quero dizer. E eu fui provando paulatinamente. E com aquilo que eventualmente eu tinha pensado em 2022 a nível de condicionamento. Então fica esse complemento do canal em relação à tentativa de consolidar, mas se eventualmente esses argumentos do Trails of Cold C3 são contra a minha
amável pessoa, e valeu, e falou.